Olá, eu sou o professor Fábio Vieira e na aula de hoje nós vamos vamos dar sequência, aliás, à aula anterior, que foi uma revisão com os exercícios. Assim teremos a reforma e contra-reforma. De olho aqui no quadro, vamos retomar aqui o conteúdo. Reforma. O que foi a reforma? A reforma foi uma ideia de Martim Lutero contra a Igreja Católica, que naquele tempo, naquele contexto, não a Igreja Católica agora, desse tempo moderno, a Igreja Católica, então, naquele tempo, ela vendia as indulgências. O que seriam as indulgências nesse contexto? Nesse contexto, as indulgências seria como se fosse a compra da fé. Então, essas compras de fé, ela era por meio de um artefato que dava acesso aos céus. Por exemplo, para a pessoa ir para o céu, assim pode-se dizer, ela tinha que comprar algum objeto tido como sagrado. Por exemplo, um pedaço da cruz de Cristo, um pedaço do manto de Cristo e outros santos, e outras relíquias de outros santos. Então, nesse contexto, então, o povo não tinha acesso à Bíblia. Então, Lutero ele vai escrever 95 teses, certo? 95 teses que vai falar que não precisa comprar uma vaga no céu. Na verdade, o homem só consegue ter acesso a Deus pela própria fé. E para isso, para conhecer então e não ficar totalmente sobre os domínios da igreja e o que a igreja prega, então ele dizia que todos deveriam ter acesso à Bíblia. Assim, de olho na tela, na nossa revisão a gente tem Reforma Protestante, século 16. Movimento cristão iniciado no século XVI, 1517, na Alemanha, por Martinho Lutero. Ele protestava contra as doutrinas da Igreja Católica, pois percebeu que tal igreja estava pregando doutrinas contrárias às da Bíblia. Assim, ele propôs uma reforma ao catolicismo. Continuando aqui, contra-reforma. Então, nesse momento, então, de olho aqui no quadro, nós vamos ter aqui a contra-reforma. A contra-reforma, então, foi uma reação da Igreja Católica. Então, vamos observar novamente no nosso slide. A contra-reforma tinha como principal objetivo, a reafirmação do dogma, do culto tradicional e a reconversão dos fiéis, mesmo que de forma forçada. Então, nesse contexto, a Igreja Católica estava tentando trazer para si os seus fiéis. Como de forma forçada? Por meio da Inquisição, porque se negasse a fé católica naquele contexto, tá? Não hoje. Se negasse a fé católica naquele contexto, então você seria considerado um herege. Sendo assim, então, vamos à nossa primeira questão. Questão número 1. Documento escrito por Lutero que condenava a venda de indulgências entre outras práticas e doutrinas da Igreja Católica. Qual seria então a resposta? Letra A, herege. Letra B, puritanos. Letra C, 95 teses. Letra D, supremacia. Então, de acordo com a nossa revisão inicial, a resposta correta é a letra C. As 95 teses escritas por Lutero neste contexto que a gente viu aqui no quadro. Continuando, questão número 2. A partir do início da Idade Moderna, o protestantismo se expandiu por toda a Europa. Vários países, como a Inglaterra e a Suíça, se desligaram da Igreja Católica, que perdeu boa parte de seus bens. Numa tentativa de conter a expansão do protestantismo, alguns papas tentaram promover uma reformulação moral, política e econômica na Igreja Católica. É nesse contexto que são realizados o Concílio de Trento, a fundação da Companhia de Jesus e o Tribunal da Santa Inquisição. Então, de acordo então, com esse enunciado, vamos à seguinte questão. O texto anterior se refere ao processo conhecido como, letra A, Reforma Luterana, letra B, Reforma Protestante, letra C, Reforma Calvinista, letra D, Reforma Absolutista, letra E, Contra-Reforma. Voltando aqui no quadro, se a gente tem uma tese contra, então há um protesto sobre algo que está acontecendo, O texto anterior se refere ao processo conhecido como Reforma Luterana, letra B, Reforma Protestante, letra C, Reforma Calvinista, Reforma Absolutista, letra E, Contra-Reforma. Então vamos olhar aqui no quadro.
Se a gente então tem a reforma, né? A gente tem a reforma proposta por Lutero. Então, o que a Igreja Católica vai fazer? Vai fazer uma contra-reforma, ou que seria então uma reação contra as 95 teses de Lutero. Então, assim, a letra correta é a letra E, contra-reforma. Questão número 3, de olho no quadro. Doutrina que ganhou adeptos em várias regiões da Europa, principalmente na Alemanha, onde teve seu início. Letra A, calvinismo. Letra B, anglicanismo. Letra C, luteranismo. Letra D, capitalismo. Vamos aqui então descartar a letra D, que o capitalismo é um movimento que visa o lucro, né? É uma questão econômica. O Calvino também não, porque o Calvino foi influenciado por Lutero. O anglicanismo também não, porque o anglicanismo é da Inglaterra. Então, nesse caso, a letra correta é a letra C, luteranismo. Continuando aqui na nossa revisão e as nossas questões, observem então o seguinte enunciado. A Contra-Reforma foi um movimento organizado pela Igreja Católica para combater as heresias protestantes que ganharam muita força e adeptos nos séculos XVI e XVII. Um dos instrumentos utilizados pelos reformistas foi a atuação das ordens religiosas. Então, com base nesse enunciado, vamos então à nossa questão. Com base nesse enunciado, assinale a única alternativa correta. Letra A. Destacam-se a ordem franciscana criada por Francisco de Assis, exatamente com o intuito de combater hereges protestantes. Letra B. Destaca-se a ordem beneditina, famosa pela cultura e saber científico, que recebeu o chamado para rebater as heresias protestantes de forma científica. Letra C. Destaca-se a ordem agostiniana, que desde a Idade Média controlava a Inquisição e recebeu a ordem de perseguir hereges, principalmente os judeus. Letra D. Destaca-se a Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, que tentou catequizar outras terras e expandir a crença no catolicismo. Então, se a gente levar em consideração que nessa parte aí da Europa, nesse contexto histórico, a Igreja Católica ela começa a perder adeptos à fé católica, então ela vai aproveitar um período lá na história também, que é o mercantilismo, e buscar assim levar a sua fé para outros territórios. Então, a letra correta é a letra D. Destaca-se a Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, que tentou catequizar outras terras e expandir a crença no catolicismo. Nesse caso aqui, no contexto do Brasil, nós temos as catequeses dos nossos índios. Questão número 5. Observe, então, a Contra-Reforma foi impulsionada por 3 ordens. Quais são elas? Letra A, Concílio de Trento, Ordem dos Jesuítas, em Index. Letra B, Concílio de Trento, Ordem dos Papas, em Index. Letra C, Ordem dos Jesuítas, Concílio de Trento e Inquisição. Vamos pensar aqui, então, nessa questão. Se nós temos uma Contra-Reforma e temos, então, a chamada dos povos que deixaram a Igreja Católica naquela época, chamada de hereges, então a letra correta só pode ser a letra C. Ordem dos Jesuítas, Concílio de Trento e Inquisição. Termina aqui a nossa revisão e até a próxima, pessoal.